O dia-a-dia, diz-me tu o que é que sentes no teu consultório. O dia-a-dia tira um pouco a pica, não é? A tesão, vá. Tira. E as pessoas queixam-se todas e eu digo, mas vocês têm 30 anos, vocês não se podem queixar que estão cansados. 30 anos, tu tens muitos clientes com essas idades? Sim, a maior parte está na casa dos 30, 20, Uau, 30. como é que será aos 50, não é? Pronto, é isso que eu tento, assim, vocês com essa idade, vocês estão com o discurso da minha avó. Eu digo isso muitas vezes, e a minha avó se calhar até era mais ativa, não sei, ou vozinha, desculpa. mas pronto, eram outros tempos, não é? Agora, quando o dia interfere mais e porque estamos muito cansados e depois é a televisão, depois é... Eu acho que a gente se conseguir fazer as coisas, todas elas com mais alegria, é tudo mais interessante, não é? E a Netflix está sempre à frente do truca-truca? Está sempre, porque as séries todas são sempre... Não há que perder, há que não perder a série. E se calhar ver os atores a fazer o que o casal não faz. Sim, é muito frequente, não é? Os casais têm aquilo à frente e não... No outro dia um casal dizia-me assim, porque nós já só... Desde sempre que somos casal, sentamos no sofá a ver séries, ou televisão, ou o que for, e a jantar, a olhar para a televisão. E agora, nestas mudanças todas que eles decidiram fazer, uma das principais foi começarem os dois a comer à mesa, olhar um para o outro. Tenho a língua afiada, um bocadito, sim, tenho. Já andei tanto por céus e por infernos cá para este lado, já agora mais uns milhares de anos pelo céu ou pelo inferno são-me indiferentes. Pergunto se a senhora precisa de ajuda e quando a pessoa olha para mim eu percebo que é o David Bowie. Tenho que lidar melhor com a minha fúria. Eu não posso deixar de achar a humanidade deliciosamente ridícula. Eu era miúda, ele era mais velho e nunca mais nos separámos. Pronto, quer dizer, aconteceu. Acho que foi o sorriso dele. Eu gosto muito do sorriso das pessoas porque acho que o sorriso não tem máscara. A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Desta vez vamos falar de sexo. Um assunto que, na minha opinião, deve ser pensado e discutido com a mesma naturalidade com que falamos de política, desporto, literatura ou culinária. Até porque uma sexualidade bem vivida e explorada é boa parte do caminho para andarmos de sorriso na cara e cheios de força e energia para enfrentar um mundo de chatices e contrariedades. Como um dia disse Woody Allen, desconheço a pergunta, mas sexo é definitivamente a resposta. Então vamos às respostas ou pistas sobre tantas questões que andam na nossa e na vossa cabeça. Há quem considere que falar de sexo é vulgar, ridículo, indecente, imoral, desnecessário, voairista, que não é matéria para discutir, ler ou evocar, que deve apenas e só ser praticado em recato, sem alarde. Eu acredito que não. Importa falar sobre sexo, sim, um tema ótimo que permite desvendar belas histórias e realidades que vão muito além da cama. E acredito também que quanto mais falarmos das variadas formas de viver a sexualidade e a intimidade, mais conhecimento teremos para explorar a nossa própria, de forma satisfatória e plena. A minha entrevistada anda há uma vida a defender isto mesmo e a ajudar os outros a viverem a sua sexualidade de uma forma mais feliz, livre e bem resolvida. Por vezes ajuda indivíduos ou casais a desatarem os nós relacionais, a resolverem os conflitos e a escaparem do abismo da rotina, ou então a decifrarem os enigmas que habitam dentro de nós e dos outros. Diria mesmo que faz magia no seu consultório, mas claro que não há milagres na vida e no sexo. E só se dança um bom tango quando os dois estão para aí virados, sem pisar o outro. Já agora. O nome dela é Marta Crawford, é terapeuta familiar e sexóloga e tornou-se conhecida do grande público há 12 anos, quando apareceu na televisão no programa AB Sexo. Falava com a maior naturalidade sobre sexo oral, masturbação, preliminares, sexo anal ou sex toys. E ainda por cima, além do seu à vontade, é uma mulher bonita e atraente. Para a história da televisão ficou aquele momento em que colocou nas mãos da atriz Alexandra Lencastre uma língua gigante vibratória, um momento didático
e bem divertido. Desde aí já apresentou outros tantos programas e escreveu 3 livros: Sexo Sem Tabus, Viver o Sexo com Prazer, Guia da Sexualidade Feminina e Diário Sexual e Conjugal, todos editados pela Esfera dos Livros. Neles tanto fala das posições sexuais em concreto, como procura dar respostas para a química do amor e da paixão. Abençoada seja. Marta esteve para ser pianista, pintora e atriz, mas a vida levou-a para outra direção e a desenvolver outras artes. Licenciada em Psicologia Clínica pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada e especializada em Sexologia Clínica, dá semanalmente consultas no seu consultório em Lisboa. Vamos ver no que dá esta conversa e se ambos nos vamos sentar no divã. Adiante, Marta tem outros projetos e desejos. E desejo é mesmo uma boa palavra quando abordamos esta temática. Há 4 anos constituiu uma associação com a missão de criar um futuro museu de sexo virtual, o MUSEX, ou Museu Pedagógico do Sexo de Lisboa, que se encontra atualmente em fase de projeto. Um espaço online, pedagógico, interativo, de acesso gratuito. Marta está a fazer figas para todos, porque todas as pessoas merecem ser sexualmente felizes e bem esclarecidas sobre o assunto. Tenho muitas coisas para lhe perguntar e perceber. Na verdade, até tenho algumas perguntas encomendadas por amigos e colegas, do género consulta on the record. Há que aproveitar a ocasião. Na era da tecnologia e aplicações virtuais, andamos todos menos preparados para a sedução e para o erotismo cara a cara. O vazio e as frustrações que tantos de nós sentimos podem ser resolvidos também através do sexo. Como manter a chama de um casamento quando a colega do lado ou o colega parecem tão mais entusiasmantes? O mundo está demasiado erotizado ou nunca é demais? E o humor? O humor ajuda na vida, na intimidade e nas relações? Eu acredito que sim. A Marta diz que sim também. E Marta tem-no em boas doses. O seu último SMS fez-me rir e descontrair sobre este encontro, que eu insisti que fosse fora do meu consultório. Na sua mensagem dizia: Bernardo, o nosso date vai ser namorada X e no andar Y. No final sais do elevador e sobes as escadas. Mistério. E não há gelo que resista a isto. É na sala do apartamento do seu irmão, calhou a ser aqui o nosso date, onde vamos falar de sexo. E não só. Olá, Marta Crawford. Olá. Estou tramada. Estamos os dois. Obrigado por teres aceitado esta conversa. Começo pela pergunta seguinte. O mundo está demasiado erotizado ou nunca é demais? Está bastante erotizado, mas o facto de ser muito erotizado não quer dizer que as pessoas sejam mais erotizadas por tanta estímulo exterior tão erotizado. Ou seja, não é porque tudo tem a ver com sexo, não há nada, não é? Da política ou desporto, parece que tudo tem a ver com sexo, que faz com que as pessoas vivam o seu lado erótico ou a sua sexualidade de uma forma muito mais livre e mais descontraída, não é? Há uma não coisa... são contaminadas com isso? Eu acho que as pessoas às vezes... Eu acho que há uma coisa que é o capacete destes excessos todos de tudo, tudo, não é? Do gelado às fraldas, quase é tudo, tem sempre qualquer coisa erótica, não é? Em termos de imagem, do corpo, não é? Mas depois na prática as pessoas já se habituaram a achar que isso é uma coisa e outra coisa é outra coisa. É a vida real. É a vida real e elas próprias, não é? E portanto muitas vezes a gente somos capazes de ouvir as pessoas a dizerem piadas e não sei o quê, e depois viverem a intimidade, a sua sexualidade até de uma forma bastante constrangida e pouco livre, pouco feliz, independentemente de dizerem as melhores piadolas e eventualmente usarem muitos recursos eróticos para comunicarem com o exterior. Pessoas que parecem muito descomplexadas e modernas, depois em casa não é assim. Eu tenho a experiência disso muitas vezes, pronto, com o contacto que eu tenho com muitos casais e pessoas individuais, é estranho às vezes haver aquelas pessoas que elas próprias dizem delas que falam muito de sexo, contam muitas anedotas sobre sexo, que dão ótimos recados ou recomendações ou conselhos aos amigos e às amigas. É mais fácil aconselhar do que... Mas depois às vezes nem sequer fazem sexo ou nunca fizeram ou têm imensos preconceitos relativamente à sexualidade e portanto elas têm o mundo exterior, não é? Um mundo da conversação perfeitamente adequado à sociedade em que vivemos, mas depois a sua vivência é muito sofrida, muito dolorosa, muito cheia de preconceitos, muito cheia de inquietudes, não é? E portanto a coisa depois não funciona. Portanto, isso é invisível para os outros, não tão invisível para ti, enquanto terapeuta. Pronto, porque eu apanho a intimidade das pessoas, não é? Uma coisa é uma conversa de café e uma conversa entre amigos, mesmo não seja de café, e aquilo que a pessoa quer expor ao outro, e outra coisa é ali que se quer expor naquele momento e que é
verbalizar as suas inquietações, porque também não as quer ter, não é? Quer-se livrar delas e, portanto, ali é obrigada, entre aspas, a verbalizar as suas inquietudes, pronto. E, portanto, é interessante ver estas dialetos. Eu nunca mais me esqueço de uma rapariga que dizia que, efetivamente, ela era uma deusa sexual para os namorados que tinha, mas, efetivamente, ela nunca tinha tido prazer sexual, nunca tinha tido um orgasmo, de facto, não gostava de sexo, mas era capaz de o fazer tudo. Uau, uma deusa assexuada. Uma deusa assexuada, mas porque fazia isso porque acreditava que era a única forma de ter sucesso, ter um namorado, não é? Ou seja, ela tinha que realmente investir muito na sua sexualidade, porque na cabeça dela ela só valia por esse aspecto. Andava a representar um papel. E depois, claro que ao fim de algum tempo, não é? Esgota-se, não é? Que a gente consegue representar durante um tempo, mas a vida toda é muito difícil. Depois cai a máscara, não é? Cai a máscara. Cai a ficha, é o que se diz. Cai a ficha e é difícil depois conviver com o não gostar, não é? Pois. O sexo, eu costumo dizer, se não gosta, mais vale comer um gelado. Não vale a pena fazer sexo se não. E há gelados tão bons, não é? Ótimos, maravilhosos. Eu dou muitos exemplos de gelados sério? Minhas terapias. É fálico. Os mini-milks, que é por causa do vaginismo, enfim, há assim vários. Os mini-milks, os micropénis, é disso que falas? Não, falava mesmo de questões relacionadas com o vaginismo, em que muitas vezes na intervenção eu peço aos casais para comprarem dilatadores e digo, são parecidos com o mini-milk, ou seja, é para dar assim até um ar infantil ao mini-milk, que eles não são maus, eles não vão fazer mal nenhum, são brancos, têm aquele feitio e tal, pronto, mas isto fora do contexto. Nunca imaginei olhar para um mini-milk de uma forma assim. Eu vejo sempre os mini-milks, para mim é vaginismo, quando vejo o mini-milk associo sempre à questão. Estou quase a perguntar o que é que pensas dos Magnus. Oi, a minha relação é mais com os mini-milks. Já lá vamos. Uma das curiosidades que eu tenho em relação ao que se passa no teu consultório, onde o mundo imagino que passa, não é? Quais são as razões que levam as pessoas ou casais a procurar-te hoje no teu consultório? E se essas razões são muito diferentes do que há 10, 15 anos? Eu acho que não são assim tão diferentes. É assim, há um grupo grande de pessoas que procura depois do nascimento do primeiro filho, segundo filho, ou seja, casais relativamente jovens, estamos a falar de casais 20, 40, 30 e tais 40, em que a partir do nascimento do primeiro filho ou do segundo filho houve ali um enguiço e, portanto, deixaram de conseguir comunicar, porque cada um pensava que o outro pensava e os dois a pensar o que o outro pensava, mas sem verbalizar. E depois há a criança, não é? E depois há a criança que é cansativa, que não deixa de dormir, que carece muita atenção e, portanto, isso tem influência depois na disponibilidade que os casais tinham antes de ter filho e depois de ter filho. Essa é uma das encomendas que eu tenho. Pergunta encomenda. Alguém que está casado ou amantizado e que teve uma criança e que está a passar por isso, ou seja, como é que se mantém a chama quando há uma criança a dizer anda a brincar comigo, como é que se mantém o erotismo? É assim, tem que ser o que acontece muitas vezes depois do nascimento e naquele primeiro ano depois do nascimento de uma criança é crucial, porque muitos casais, enfim, não sei como é que decorre a gravidez, independentemente da forma como corre a gravidez, normalmente há uma certa tendência a haver menos sexo durante a gravidez, a não ser que naqueles casos que muitas mulheres referem, de repente têm um aumento de líbido e querem coboiada. Também acontece. Também acontece e portanto houve ali um pico, que muitas vezes até coincide com mulheres que depois no dia-a-dia não têm assim tanto desejo sexual e têm esta memória de quando engravidámos, aquilo foi uma coisa surpreendente, é engraçado isso. Mas às vezes a comunicação começa-se a alterar nessa fase, mas há ali uma boa desculpa, há uma gravidez, há o receio que o bebê aconteça qualquer coisa e portanto ainda temos muitos receios e achamos que fazer sexo quando se está grávido pode ser mau para o bebê, quando o bebê só vai bater palminhas lá dentro, eventualmente vai ficar contente. Com a festa, não é? Com a festa, não é? Pronto, mas não, ele não vê nada, não vê o pénis do pai, aquilo é tudo pacífico. Mas pronto, estamos em 2017 e às vezes ainda existem estes medos na cabeça das pessoas. E há o pecado, não é? O pecado já não é tanto, é um medo qualquer de que interferir no bem-estar da criança e muitas vezes tem este preconceito do antigamente, daquilo que as avós diziam e não sei o quê. Pronto, e depois o primeiro ano é catastrófico, porque as pessoas, eu digo sempre isto e é uma teima que eu tenho, os bebés, ao fim do mês, o casalinho vai à consulta,
com a obstetra que os acompanhou e uma das perguntas infalíveis nesse momento é se já pode começar a ter sexo, não é? Ou o médico diz, vê, não é? Faz a verificação, as mulheres tiveram episiotomia, vê que os pontinhos já estão sequinhos e não sei o quê, e diz aquela frase trágica, no meu entender, que a partir de agora podem ter sexo. O marido que está à espera desde dos 9 meses ou dos 5 meses ou ao mês que não tem sexo, ok, mexe as mãozinhas e diz, bora lá, hoje à noite à festa, não é? Só que uma coisa é a parte física, não é? A episiotomia já está sarada, já não há dor, mas houve uma mudança enorme na cabeça feminina com o nascimento. E não são raras, já claro que há mulheres que conseguem ultrapassar isso e até mesmo antes do mês já têm vida sexual e estão ótimas e contentes, mas isso é uma minoria, porque a maior parte das mulheres tem um ano, que eu digo sempre, ao fim do ano talvez a vida sexual comece a entrar nos eixos. Eu chamo a fase azul bebê das mulheres. Ficam muito tão maternais, tão azul bebê que não se aguenta. Não, mas tem a ver com o trabalho, a adaptação à maternidade, tem a ver depois com a pressão dos parceiros, porque bora lá, não é? Ainda por cima já temos a recomendação médica e de repente aquilo não bate, a cabeça não bate com o corpo. E portanto aí começam os momentos de grande pressão e às vezes de dificuldade de comunicação, porque começa aqui os mal-entendidos, muitas vezes os casais têm dificuldade em verbalizar as suas questões, os medos, os receios. E mesmo de ter uma sexualidade que não seja tão puxada como tinham anteriormente e que pode ser super erótica, não é? Porque se a mulher está com receio, por exemplo, de uma relação com penetração, porque até está a amamentar, porque até tem uma libido alterada, porque não lubrifica tanto e, portanto, pode ter receio da dor e essas coisas todas, há montes de coisas que se pode fazer sexualmente que são super, super boas, que são super prazerosas, que dão imensa pica, que são fantásticas e que não passam pela penetração. E se o casal começar devagarinho, depois chega mais à frente à penetração, mas sem aquela coisa que acontece com muita frequência, que é porque eu já não tenho sexo há não sei quanto, diz ele, e porque tu não queres, e porque até o médico disse que já podias e tu é que não queres, e porque dás mais atenção ao bebê, e porque não sei o que, não sei o que mais, e começam aqui os grandes mal-entendidos. Os grandes mal-entendidos. A acrescentar esta questão, a somar a estes problemas relacionais, tem a ver com a rotina, não é? E depois como é que isto encaixa no erotismo? Também tem que se reinventar, não é? Porque nós somos todos animais um bocado rotineiros. Quando não temos rotina, queremos rotina. Quando temos rotina, não queremos rotina. E a rotina, por um lado, é mais ou menos põe-nos num determinado caminho, mas quer dizer, mas temos que também saber fugir dessa rotina aborrecida. O que me disseram há pouco, no caso era uma rapariga, a dizer como, quer dizer, de dormir com a mesma pessoa, partilhar a casa de banho, etc. Há uma criança e de repente há o colega muito mais estimulante, que parece muito mais interessante. Como manter a chama nesta relação e não trair? Temos as consultas às terças e quintas, apareçam. Mas precisar de uma intervenção. Qual é o caminho? Ou seja, eu acho que é assim, independentemente de termos filhos, é bom termos uma rede de amigos, rede de família. Às vezes as pessoas estão deslocadas e não têm esse apoio familiar, o que é uma chatice, porque obriga que as pessoas estejam sempre muito naquela vivência muito familiar e muito a cuidar, não é? E isso, claro, é difícil, quer dizer, não consegue ser super, quer dizer, no meio da mama que dá leite, da papinha, da borradela, estar super sexy e estar disponível, porque uau, claro que não dá, não é? Obviamente ir para o trabalho e ir lá com os saltinhos e estar na versão sexy que sair de casa e o outro chamar a atenção e dizer que tens muitas giras, bom, não sei o que, claro que parece que o mundo é perfeito. E faz tão bem a autoestima, não é? Também entra isso, não é? O outro estimula mais a autoestima, o outro desconhecido, não é? Que só conhece uma parte. Mas eu costumo dizer que uma das coisas principais nos casais, aliás, faz parte muitas vezes dos processos terapêuticos, eu faço uma entrega metafórica, eu até tenho uns óculos cor-de-rosa também, que é uns óculos cor-de-rosa, com lentes cor-de-rosa. Como assim? Faço uma entrega metafórica, tipo, olha, estou-te a oferecer estou-vos a oferecer estes óculos, cada um vai colocar os seus óculos quando sair daqui e a partir de agora é importante que vocês olhem para o outro de uma forma mais cor-de-rosa do que o habitual. Isso passa desde o piropo ao reforço positivo das atitudes em geral. Ou seja, se nós dentro da relação só ouvimos críticas e que não sei o quê, e que não tens tempo para mim e que não sei o quê, isso tudo muito para mal, muito no sentido negativo, obviamente a gente
ficamos desidratados e à espera que na rua, no trabalho, nos amigos, nos alimentem o nosso ego, a nossa autoestima, digam coisas agradáveis. Então isso quer dizer, e eu acredito nisso, que bom, não estou assim tão errado, que amar e desejar, a certo ponto, numa relação também é uma decisão. Eu decidi amar esta pessoa, eu decidi continuar a desejar esta pessoa, os tais óculos cor-de-rosa. É muito importante, quer dizer, quando fazemos tudo muito juntos, temos que ter espaço individual dentro do casal, isso é muito importante, e temos que, eu acho que o ingrediente da longevidade dos casais, não é, ao longo do tempo, tem a ver com esta capacidade de diálogo, da intimidade. E a sedução, saberem seduzir-se, continuar a seduzir-se. E há muitas pessoas que deixam de saber, ou seja, é muito comum as pessoas no início trocar montes de mensagens, arranjarem-se para, não é, fazerem jogos, fazerem coisas. Depois passam à fase de pantufa e derivados. Pantufa, do Rob e pronto. E de barriga para a frente. E a televisão que ocupa espaço, e agora não é, são os iPads, os iPods, os qualquer coisa que vão para a cama e que cada um na sua cama está a olhar para o seu ecrã, não é? E portanto aquilo é tudo muito pouco mágico, não é? Quer dizer, como é que a gente consegue ter pica sexual para alguém que está ao nosso lado, que está ali, ou que não, no fundo não desenvolve também este lado erótico, sedutor, fora do contexto, nos convida para uma coisa qualquer inesperada e que não sai um bocadinho, tem que sair um bocadinho da tal rotina, sair da casca, da mesmice. E é importante manter um certo mistério ao espaço, literalmente ou metaforicamente, não partilhar tudo na casa de banho, ou metaforicamente manter um certo espaço. Havia uma pessoa que era que é a psiquiatra, que é conhecido também a terapeuta familiar, que é o Gameiro, que dizia que a intimidade era quando os casais começavam como é que era, partilhar os puns, ou era assim uma coisa. E os repretos e os banhos ao mesmo tempo. É assim, a não ser que cada um viva na sua casa, inevitavelmente vamos ter que dividir a casa de banho, não é? Chegámos a essa questão. Eu também acredito que é bom viver cada um na sua casa, mas eu acredito agora, eu não acreditava nisso, até achava um disparate, e vou-te perguntar a ti, Marta Crawford, a ti mulher, também com a idade que tens agora, a experiência, eu, Bernardo, assumo que agora acho que a relação ideal é ambos viverem cada um na sua casa, obviamente sem uma distância disparatada, mas que essa sedução se mantém. Dubai, uau! Exato. Tu também achas isso hoje? Acho que é interessante a vivência em casas separadas dos casais, eu acho que mas isso acho que tem a ver com a maturidade. Não é? Tu não dirias isso há uns bons anos? Se calhar não. Acho que a maturidade nos dá essa percepção de que é interessante cada um ter a sua individualidade na sua casa, os seus costumes, os seus hábitos, e nós, passado, quer dizer, as pessoas são casais em várias fases da sua vida, não é? E portanto têm os seus próprios costumes, não se conseguem moldar totalmente àquilo que se calhar aos 20 é possível moldarem-se e construírem. Tal e qual. Se calhar aos 40 tens mais dificuldade em moldar e tens as tuas coisas e o outro tem as coisas dele, e portanto às vezes precisam de espaços, e isso seria, eu acho que isso aí seria bastante interessante quando há essa possibilidade das pessoas juntarem-se para estarem, e podem estar umas vezes de um lado, outras vezes do outro. Com a sua mochilinha, a sua malinha pequenina, e namoram. Às vezes não dá jeito estar sempre com a mochila às costas. Mas deixa-se lá umas coisas, não é? Deixa-se lá umas coisas, pronto. Quando se começa a deixar a escova, já quer dizer mais qualquer coisa, e depois mais cueca e tal, pronto. Mas acho que acho que funciona bem dessa forma, porque de facto quando um casal está no mesmo espaço, de facto há coisas que tem que haver uma maior capacidade de adaptação também a essa vivência em comum, e às vezes há coisas que não é fácil, não é? E é colocar os óculos do Elton John. Elton John, sim. Olha, continuando no teu consultório ainda, quais são então as queixas principais delas e deles agora que te chegam ao consultório? É sempre o desejo. Eu acho que o principal, agora também muito deles, não é? Que há 15 anos atrás não havia esta questão da falta de desejo masculina. Os homens não tinham falta de desejo. O que é que se passa connosco agora? Finalmente assumem que não estão sempre prontos, porque aquela velha coisa, o homem está sempre pronto, está sempre ereto, está sempre pronto para o que é, está sempre, só pensa em sexo. Era uma mentira criada, agora assumimos mais, não é? Eu acho que assumem mais, e de facto os homens também se perturbam com uma série de coisas, têm uma facilidade
sexualidade, são muito visuais, portanto, claramente, quando estão interessados em ter sexo, fixam e estão mais disponíveis e as coisas acontecem até fisicamente mais rapidamente, a ereção é muito mais rápida. Quando um homem está funcional dessa forma, portanto, é tudo muito mais rápido e conseguem se fixar mais logo na ação, em termos sexuais. Mas a rotina também nos perturba, não é? O desejo. Toda a gente se perturba com a rotina, quer dizer, há pessoas que gostam de rotina, mas acho que a rotina é perturbadora para o mood, para o desejo, para o picante, é mais difícil. Não é? Apesar da conchinha, não é? Aquela posição da conchinha também ser reconfortante, mas depois há vontade de mais coisas, não é? Às vezes faz calor, não é? É o caso de hoje, não é? Hoje está quente, sim. E nós, homens, já deixamos de centrar tudo em redor do nosso falo, do nosso pénis, nós, homens mais modernos, atualizados ou não? Olha, por engraçada essa pergunta, eu acho que os homens também querem ter uma vivência da sexualidade mais afetiva, não é só sexo, não é só despejar e está a andar, não. Estamos mais fofinhos? Não sei, fofinhos não é grande coisa para uma descrição. Tipo fofinhos, acho que isso aí não dá muita. Exato, mas há um lado emocional não, mais... eu acho que estão mais ligados e mais também menos centrados neles próprios e mais interessados no prazer feminino, quando isto é uma relação heterossexual, não é? Agora estava-me a referir quando o outro é uma mulher, portanto tem interesse em que elas possam ter de facto prazer e desejo e estão preocupados em não encontro da satisfação. Houve em tempos que isso não era uma verdade, ou seja, era como se os homens tivessem desejo e vontade e precisassem de sexo e as mulheres por acaso estavam lá, não é? Abriam a perna e a coisa fazia-se. E nós atirávamos-nos para cima. Tipo trator, pronto. A mulher tipo trator. Trator cai em cima e missionário. Claro, ou não, pronto, desde que entrasse a fundo e sem grandes sem medos. Sem medos, pronto. E hoje em dia as mulheres para já são muito mais são capazes de pedir mais e dizer que assim não querem e, portanto, fazer também, serem mais comunicativas na forma como elas querem ter prazer. Isso é uma grande conquista, porque isso não acontecia. As mulheres eram passivas, elas não queriam ter sexo, elas não lhe apetecia, não tinham vontade, não era natural, que era outra grande mentira da sexualidade. Não era suposto admitir isso, que não tinham prazer? Suposto, sei lá. A culpa judaico-cristã? A culpa, a educação, ainda hoje eu vejo muitas vezes as mulheres mais conservadoras e mais inibidas sexualmente têm todas uma educação muito conservadora em família, ou não se fala de sexo, ou é tudo muito desconsiderado o sexo, porque os homens querem sempre o mesmo e, portanto, hoje em dia, em 2017, isto ainda muitas vezes é tema de conversa, ainda é passado às vezes, felizmente já não é tanto, mas ainda continua a haver esta forma às vezes de falar sobre a sexualidade como se fosse uma coisa negativa, não é? A gente não pergunta aos nossos filhos quando se iniciam sexualmente se tiveram prazer. É uma pergunta que não se faz, não é? E é uma pergunta que devia ser feita. Sim, para mim preocupa-me que os meus filhos, preocupei-me, não é? Que quando os meus filhos se iniciaram sexualmente que eles tivessem prazer, claro. Eles falaram contigo sobre isso ou foste tu que lhes perguntaste? Tens 2 filhos, um rapaz e uma rapariga? Sim, tenho 2 filhos que não vão querer que eu fale sobre a sexualidade deles. Mas eu soube e pronto, e dei-lhes os parabéns e perguntei que, obviamente, eu acho piada porque eu falo sempre muito das proteções e dos cuidados a ter, não é? Em termos sexuais. Do preservativo e eu lembro que a minha filha dizia, mãe, porque era quase mas porquê é que me estás a perguntar? Aquilo já está tão instituído que o uso do preservativo é uma evidência. Mas isto é desta geração, na nossa não era tanto. Não é de todas as gerações, mas ela tem aquilo, eles aprenderam ainda bem, aquela parte de com isso eu não me tenho que preocupar que eu sei que eles vão usar sempre preservativo, portanto o passo seguinte tiveram prazer, foi bom e pronto, e essas perguntas são respondidas mais por ela do que por ele, mas... Isso é um testemunho maravilhoso que tu deste enquanto mãe, não é? A importância com a tua filha, a mulher, não é? Mas a Bárbara passou por, não é? Eu quando fiz este programa o ABSEX, falaste há pouco, não é? Portanto, ela tinha 14 anos, 13, 14 anos. Era adolescente. Era adolescente, numa escola um bocado mais conservadora onde ela andava e ela fazia, à segunda-feira, aquele programa ou era a segunda ou era ao domingo, já não me lembro, mas no dia a seguir tinha sempre
perguntas das colegas. Das colegas que diziam, ela dizia-me assim, mãe, não perguntes o nome, e passava no telefone e eu reconhecia a voz, sempre reconheci, portanto, meninas, eu sempre soube quem vocês eram. Elas faziam aquela coisa, perguntas à terapeuta. Perguntas à mãe da Bárbara, não é? Mas sobre que temas sexuais, e fizeram-me várias perguntas e eu respondia, e depois dizia assim, Bárbara, dá um beijinho a não sei o que, mãe, não diz, tipo, ou seja, é que... Uau! E portanto, ela ouviu muitas coisas, tal como o João ouviu muitas coisas. Isso é genial, ou seja, não há aquele clássico que se podia esperar, ai que vergonha a minha mãe a falar daquelas coisas, ai que vergonha a minha mãe a pegar em dildos e vibradores e na televisão a falar de sexo. Não. Pelo contrário, não, talvez eras João, a mãe exemplo. Não sei se era a mãe exemplo, mas tipo, o João se calhar é mais reservado relativamente a estas minhas perguntas diretas, tipo, menos mãe. Pronto, a Bárbara é tipo, mãe, não te esqueças que tu és minha mãe, tipo, há coisas que não se contam à mãe, tipo, não te esqueças que és minha mãe, que não é suposto, então mas e não sei o quê, tipo, ok, depois eu digo, ok, não faço mais perguntas, corra bem, não sei o quê, tá, pronto, não interessa, desde que esteja protegido, que tenha corrido bem, que tenha tido prazer, porque isso é muito importante, porque de facto durante imenso tempo as mulheres não tinham prazer sexual. Mas o estudo ajuda-me, diz-me se é verdade, com certeza estás muito mais atualizada quanto a isto do que eu, apesar de eu já ter feito vários trabalhos na área, mas os estudos que eu tenho visto é que as mulheres, ou um grande número de mulheres, continuam a não chegar ao orgasmo, e tu, diz-me se é verdade, andas há uma vida a explicar o que é o clitóris e onde fica. O clitóris é um órgão maravilhoso do corpo feminino que tem como única função dar prazer e, portanto, é para tocar, é para abençoar todos os dias, é para festejar, porque efetivamente só tem essa função, não é? Todos os outros órgãos, inclusive o pénis, não é? No corpo masculino, tem várias funções em simultâneo, mas o clitóris tem esta função específica de dar prazer. E há desconhecimento delas e deles, não? E às vezes tem a ver com a tal comunicação. Nós não fomos instruídos a falar sobre a intimidade do nosso corpo, a intimidade na relação com o outro. A falar de sexo. Falar de sexo, mas e daquilo sem ser anedota, não é? Sem ser anedota. Sobre aquilo que desejamos, aquilo que não queremos, aquilo que gostamos. E parece que é vergonhoso dizer mexe mais ali, toca mais devagarinho, ou faz mais depressa, ou não é essa esquerda, é outra esquerda. Não é? Ainda é vergonha, ainda é uma vergonha falar de sexo em Portugal? A vergonha eu acho que já não é no sentido que era antigamente, porque como toda a gente fala, portanto não é vergonha, mas a questão é na intimidade ainda é vergonha muitas vezes, ou seja, eu vejo muitas mulheres e alguns homens ainda com questões que são um bocado antigas no tempo, ou seja, têm as mesmas dificuldades em verbalizar ou pedir ao parceiro ou à parceira que toque mais ali, ou que faça que não faça assim daquela forma. Ou nós a pedirmos também, não é? Exatamente, mas eu vejo os homens mais capazes de verbalizar ainda assim, não é? E a querer ir ao encontro da compreensão, mas às vezes querem tanto compreender que são chatos, não é? Porque depois criam pressão, porque no sexo, eu tenho sempre a ideia, quando há pressão, não é? Seja porque já não fazemos sexo há muito tempo, seja porque não sei quê, seja porque aquilo funciona sempre na cabeça no caso das mulheres como alguém que está a fazer pressão, e a pressão é completamente contrário ao desejo, ou seja, por mais pressão, mesmo que eu não só mexa os olhinhos, mas os olhinhos têm aquele significado que eu até queria ter sexo, tu é que não queres, aquilo tem um impacto na mulher que é não me apetece. Porque depois ouço eles dizer, mas eu há uma semana, há duas que eu nem sequer digo nada. Não diz nada verbalmente, mas comporta-se como se tivesse um cão cheio de fome. Então como é que se faz? De forma mais subtil, deixar que aconteça? Às vezes temos que mudar o chip. Por isso é que, por exemplo, uma intervenção terapêutica é bom, porque o que eu digo é assim, ok, acabou-se. Aquilo que é verdade para um e para o outro, acabou-se. Agora vocês vão começar do início. O início é só toque, é só festas. Proíbes o casal de ter sexo. Isso é a primeira coisa. A partir de agora vocês estão proibidos de ter sexo. Uau. Até o sexo que vocês conheçam, que eu não conheço, e vice-versa. Portanto, não há cá dúvidas que sexo é que estamos a falar. O sexo, pronto. E a partir de agora vocês só fazem o que eu vos disser para fazer. És a dominatrix, de certa maneira, do casal. Bem, pronto. E isso resulta? Resulta. É tão engraçado porque as pessoas precisam de ser nutridas. É uma espécie de uma nutrição, nutrição não, como é que se diz? Hidratação conjugal, não é? E perceber que
o lado erógeno tem que ser reaprendido no outro. Porque as pessoas conhecem as mamas e os genitais. Pronto, não toquem mais lado nenhum. A sério? Estamos tão básicos assim? Bastante básicos, não é? Então, quando temos pouco tempo, esfrega aqui, toca ali, a coisa já está. Isso não entusiasma nem um periquito, não é? Quer dizer, nem uma periquita podia. Eu posso contar uma anedota? Conta. Contaram. Olha, o meu filho é que me contou que era a população de Coina fez um abaixo-assinado para mudar de nome. Sabes qual é? Não. Não quer ser, já não querem chamar-se Coina, mas sim Raita. Eu adoro estas andadas curtinhas. É assim, é fofinha. Bom, perdão aos habitantes de Coina, mas pronto. Mas tem graça, Raita, pronto. Raita, gosto disso. É gira. Pronto, isto temos de ter humor nestas conversas. O humor, tu usas o humor no teu consultório. Muitíssimo. É um desbloqueio ao gelo, não é? Imenso, para já porque eu gosto de rir e, portanto, às vezes há coisas que me fazem rir. E um terapeuta normalmente tinha a tradição de ser sisudo e não ser muito emocional. Chato, assim, sempre. E eu rio-me. E às vezes tenho que desbloquear com piadas. Algumas, às vezes, digo ao lado e percebo e faço piada da piada que não correu bem, não é? Portanto, que é para... E se eles te fazem rir de forma até não voluntária, riste-te ou não? Eu rio-me, sim. Diverte-te um bocadinho. Há coisas, na maior parte das pessoas, há coisas que às vezes que são contadas têm imensa piada e rir não é um problema para o terapeuta. O pior é adormecer, não é? Se o terapeuta adormecer, e sim, é um grande problema terapêutico. Conta-me um episódio ou outro mais surreal que te aconteceu no teu consultório. Eu já tive vários, estas coisas não se devem contar, não é? Portanto, mas digamos que aquilo nem foi uma intervenção terapêutica, mas foi alguém que quis partilhar comigo uma invenção que tinha encontrado, acho que não posso contar isto. Vá, avança. Uma invenção que tinha a ver com factos, já há muito tempo, não é? Portanto, eu tinha visto um programa em que eu tinha, no outro dia ele tinha ido ao banco, entre ter visto um programa sobre sexualidade e ir ao banco, teve uma epifania e criou uma espécie de um, como é que eu ia te chamar aquilo? Pronto, basicamente achou que as mulheres, a partir de certa idade, tinham alguma infelicidade nas suas vidas, porque os homens perdiam a ereção e, portanto, ele tinha que criar um aparelho para que os homens mantivessem a ereção ao longo do tempo para satisfazer as mulheres. Ele, de facto, tinha uma preocupação genuína. Salvar a potência masculina. Mas salvar o prazer feminino, pronto. E então, na cabeça dele, pensou que introduzir uma caneta dentro da uretra seria a melhor... Au! Pronto. E então fez todo ali um esquema de caneta com invenções e não sei o quê, então veio a Lisboa com a caneta posta não no dito, não é? No dito, sim. No dito? Claro, então ele era um inventor, não é? E não estava em dor? Pois não, aparentemente aquilo não estava em dor, mas o objetivo dele era convencer-me a falar com jornalistas, devia ter falado contigo na altura, porque eu devia conhecer jornalistas que pudessem, entre jornalistas e realizadores, filmá-lo a ter sexo com algumas meninas para dizer que aquela caneta durava muito tempo, não é? Durava e fazia com que ele pudesse estar horas a ter uma relação, porque obviamente aquilo havia uma estrutura interior e tal, e ele já tinha descoberto várias maneiras para aquilo não cair e, portanto, aquilo era uma engenhoca. Meu Deus! Muito assustadora e o que é certo, e pronto, aqui fica entre nós. Bom, e o dito escrevia, não é? O próprio. Não escrevia porque aquilo não tinha a parte da tinta, era só mesmo uma estrutura de plástico. Mas eu vi com estes olhos que a terra há de comer que de facto aquilo estava lá dentro. Portanto, há muita ignorância em relação a este tema, não é? Acho que foi a única vez na minha vida em consultório que alguém baixou as calças para eu ver. Sério? Portanto, ficaste impressionada? Fiquei muito impressionada, portanto, primeira e última. Não voltem com canetas. Não voltem com canetas
das com mais nada. Mas pronto, mas foi interessante, né? Neste caso, esta pessoa interessante da história, que efetivamente ele tinha um propósito nobre, que era a felicidade feminina em termos de continuidade da vida sexual para além da potência masculina que supostamente a partir de certa idade eles perdiam. Portanto, a invenção dele era, no fundo, ele era desadequado no tempo, porque existem as próteses penianas exatamente para resolver isso. E eu falei disso, foi uma decepção na altura, porque eu informei do que havia, não é? E que não era assim, era interior, era uma cirurgia, não era daquela forma, que aquilo inflamava, aquilo era doloroso, aquilo criava problemas e não sei o quê. Mas pronto, ele achava que aquilo de facto tinha sido uma ideia brilhante e queria prosseguir com ela. Uau, engenhocas do pénis. Existem outras formas também de estimular, não é? E de dar prazer a uma mulher, não só com a penetração, não é? O sexo não é só a penetração. 30% das mulheres têm, de facto, prazer com a penetração, as outras 70% não. Portanto, a maioria não é? A maioria não. E o pénis, de facto, não é o supra-sumo da batata em termos sexuais, não é? E os homens, eu há bocado achei piada porque apanhei ali uma fotografia que era uma escultura grega, tipo aquelas que sem braços, não é? Só tronco, e com os genitais, e os genitais têm um cérebro. Um cérebro? Eu já te mostro depois. O cérebro, o corpo do masculino, em vez de ter testículos e ter um pénis, tem duas metades de cérebro. Portanto, é muito engraçado. É aquela coisa que os homens pensam com a cabeça de baixo, não é? Portanto, que cérebro de baixo. Pronto. E é verdade? Achas que sim? Eu acho que pensam menos, mas pensam muito. Quer dizer, cada vez pensam menos com a cabeça de baixo, mas muitas vezes, em determinadas coisas, contra eles próprios, pensam com a cabeça de baixo, não é? Por exemplo, as questões relacionadas com a ereção. Se os homens, de facto, não vissem no pénis o seu tudo, não é? A sua masculinidade, provavelmente, se tivessem problemas eréteis ou se não tivessem ereção sequer, conseguiam continuar a viver a sua sexualidade de uma forma feliz e com prazer. E long live the king, não é? Porque mesmo depois, quando já não funcionamos por aqui, há muita hipótese, não é? Ou seja, o pénis de facto não é o mais importante, e para a maioria das mulheres pode ser simbolicamente ter um falo ereto ali ao lado, ali por perto, pode ser entusiasmante, mas na prática, em termos de estimulação, não é o pénis, porque o pénis entra numa vagina, que é um espaço virtual, que as terminações principais que têm no início da vagina, de facto o clitóris tem o dobro das terminações nervosas que um pénis tem, 4.000, o clitóris 8.000, portanto o supra-sumo é fora da vagina. Deus Nosso Senhor, quando disse que para o homem entrar na vagina, que era o supra-sumo para os dois, enganou-nos a todos, porque de facto depois colocou o clitóris cá fora, e o clitóris é o que dá prazer. É claro que há várias formas de estimular o clitóris, pode ser diretamente, pode ser indiretamente. O clitóris é muito maior do que aquilo que nós vemos, não é? A anatomia do clitóris é enorme, não é? Interiormente, portanto, mesmo a estimulação interna pode tocar, e portanto, agora o sexo, se as pessoas entenderem que o sexo é só penetração, não vão longe, não tem interesse nenhum. São maus de cama. São maus de cama, sim. E os portugueses andam maus de cama? Não sei, há muitos queixosos, outros que não se queixam, portanto eu acho que não se pode dizer que uma nação é mau de cama. Eu acho que é uma nação que tem vontade de ter cama, portanto logo aí tem o princípio básico da sexualidade, tem o desejo que as coisas aconteçam, que isso é fundamental, não é? Ou seja, está disponível para, às vezes deixa-se se calhar muito pelas depressões do país e pelas coisas, que também entrar em depressão naquilo que é atividade sexual e ser mais pessimista, e o sexo devia ser uma espécie de bateria do que nós temos que carregar o telemóvel todos os dias, senão ele vai abaixo. Era o que eu dizia, mas o dia-a-dia, diz-me tu o que é que sentes no teu consultório, o dia-a-dia tira um pouco a pica, não é? A tesão, vá. Tira, e as pessoas queixam-se todas, e eu digo, mas vocês têm 30 anos, vocês não se podem queixar que estão cansados. 30 anos, tu tens muitos clientes com essas idades? Sim, a maior parte está na casa dos 30, 20, Uau, 30. Como é que será aos 50, não é? Pronto, é isso que eu tento, assim, vocês com essa idade, vocês estão com o discurso da minha avó. Eu digo isso muitas vezes, e a minha avó se calhar até era mais ativa, não sei, ou vozinha, desculpa. mas pronto, eram outros tempos, não é? Agora, quando o dia interfere mais e porque estamos muito cansados, e depois é a televisão, depois é... Eu acho que a gente, se conseguir fazer as coisas, todas elas com mais alegria, é tudo mais interessante, não é? E a Netflix está sempre à frente do truca-truca? Está sempre, porque as séries todas são sempre... Não há que perder, há que não perder a série. E se calhar
ver os atores a fazer o que o casal não faz. Sim, é muito frequente, não é? Os casais têm aquilo à frente e não. No outro dia um casal dizia-me assim, porque nós já só, desde sempre que somos casal, sentamos no sofá a ver séries ou televisão ou o que for e a jantar a olhar para a televisão. E agora, nestas mudanças todas que eles decidiram fazer, uma das principais foi começarem os dois a comer à mesa, olhar um para o outro. Uau! E foi uma diferença tão significativa para aquele casal, porque passou a não ter a televisão a comandar aquele tempo, que não era, comandava tudo, não é? Porque veio uma série, veio outra, mesmo a publicidade é super, tem muito mais poder do que uma conversa sobre o dia ou sobre coisa. As pessoas depois deixam de dialogar, não é? E assim esse casal começou a redescobrir isso, não é? Descobrir, não é? Portanto, começa e tal. E é engraçado, depois juntando algumas decisões que eles sabem que são coisas que começaram a fazer e que deixaram de ligar, também a estar juntos intimamente mais vezes, e a terapia de facto começa com festas, carícia, eu toco, tu tocas-me a mim, eu toco-te os pés à cabeça, tu tocas-me a mim, não tocamos nos genitais, não tocamos nas mamas, e é quase como se o corpo passasse a ter uma nova linguagem, uma nova forma de ser corpo e de sentir o corpo. E às vezes eu pergunto, descobriram partes do corpo? E as pessoas descobrem partes do corpo. Do género? Do cotovelo, Uau. do dedo, do atrás do coiso, na orelha, na cabeça, sítios que são aqueles nas mãos, nesta parte entre o cotovelo e as mãos, portanto são partes. Outras zonas erógenas, não é? Outras zonas que estavam, era tipo bocados de carne que a gente tem, não é? O corpo não é aqueles sítios que eram os sítios que eram esfregados habitualmente. E o corpo era um lugar estranho. Era um lugar estranho e estava a fazer parte, portanto a gente abraça, toca com o corpo indiretamente e não sei o quê. Pronto. E a pornografia e as fantasias que as séries e os filmes passam ajudam? Ou, na verdade, pouco? Eu acho que, por exemplo, a pornografia, ultimamente eu tenho muitas situações de consultório, é que até mais do lado masculino, não é que as mulheres não vejam pornografia, talvez vejam menos, mas os homens começaram a ver cada vez, é mais fácil ver pornografia. Ou anda no YouTube ou noutros sites, enfim. Portanto, às tantas, se eu tenho uma dificuldade na minha relação com aquela pessoa, não é? Então eu resolvo-me por aqui. Portanto, porque eu masturbo-me, vejo uma pornografia, o que quiser, aquilo que quero e aquilo que eu vou descobrindo, que às vezes foge do padrão dito normal de sexualidade, e portanto começa a focar mais em determinado tipo de fetiche ou determinado tipo de situações em termos sexuais de grupo ou de não sei o quê, ou bate aqui, leva ali, esfrega a colar. E isso é partilhado com a parceira ou com o parceiro ou não? É a masturbação e depois vamos ver uma série? Não, normalmente isto é feito às escondidas, ou seja, Portanto, é errado. É errado porque depois tem interferência no casal, ou seja, se eu me satisfaço sozinho, não é? Eu fico com menos pica para me satisfazer a dois, e ainda mais se o a dois tem alguma complexidade, seja porque ela se queixou, seja porque eu não consigo atingir o orgasmo através da penetração, seja porque ela quer mais isto e aquilo e dá muito trabalho, ou porque ela é muito demorada, ou porque não sei o quê, portanto de repente eu começo a fazer uma substituição daquilo que é uma vida a dois, que é muito mais interessante. E há um terceiro elemento que são os filmes pornográficos ou a internet, não é? A internet resolve-me, não é? Faz-me fantasiar sem ter que eu produzir as minhas fantasias, não é? Porque eu estou a ver uma coisa que ali está, é um estímulo exterior, não sou eu que estou a imaginar e a estimular-me com base na minha imaginação, mas sim com base naquilo que... E pronto, e depois dou ali umas voltinhas, tuga, já está, e pronto, depois já não tenho disponibilidade muitas vezes para a parceira ou para o parceiro, se for, e significa o quê? Significa que eu cada vez vou-me satisfazendo individualmente, não estou a querer encarar a situação do que é que me está a afligir no casal, portanto eu estou a falar isto em situações em que há qualquer coisa que não está a funcionar no casal. E depois também há muitas situações que se calhar os rapazes tiveram uma vida muito de masturbação, estão muito habituados à sua mão, ao peso da sua mão, à posição da sua mão, à frequência. Não há nada como a nossa própria mão. Basta dizer que se for uma mulher a masturbar ou está de costas, não é, abraçada e põe a mão na mesma posição, a regra já a mão fica ao contrário, não é? Portanto, já não é a mesma coisa, não é? E as mulheres não masturbam um homem como um homem se masturba a si próprio, não é? Um homem quando se masturba parece que vai arrancar o dito, não é? Uma mulher é mais delicada, não é? E num casal há sempre um dos elementos que gosta mais do outro, que deseja mais o outro, há sempre esse desequilíbrio. É muito frequente, é difícil os dois estarem em pé de igualdade no seu desejo, seja ele o desejo de estar com o outro sexualmente, seja na frequência. Bolas. Não é? São poucos os casais que eu encontrei que fossem muito ela por ela, não é? É, não é? É. E como é que se dá a volta a isso?
Quer dizer, se eu quiser 10 e só quiser 1, a única forma de encontrar um encontro é passar para os 5, não é? Ou seja, nem eu tenho que prescindir de tudo, e portanto encontrarmos um caminho para nos aproximarmos dos 5. E o desejar o outro, a imagem, o desejo de trair, é normal? É comum? O desejo de trair depende da forma, muitas vezes também de questões educacionais, de experiências, o desejo, as pessoas quando se juntam a alguém não desejam traí-la, não é? É super claro, não é? Mas começar a fantasiar com outra pessoa, às tantas. É fácil fantasiar-se com outras pessoas porque as outras pessoas não partilham as rotinas, os stresses, os problemas e não sei o quê. Quanto mais a nossa vida é um problema, mais nós fantasiamos com aquela do vizinho que parece super gira e super não sei o quê. Às vezes têm a experiência de vivência dessa tal outra experiência e afinal não é bem assim porque também tem os seus enguiços, não é? E às tantas não estamos a falar de sexo, mas estamos a falar da tal fantasia, não é? Mas a fantasia em si não é mau, eu posso fantasiar quando quiser, ou seja, a nossa cabeça, apesar de estar aqui encaixada, eu acho que uma das coisas mais interessantes é que nós podemos fantasiar com o que quisermos, não é? Como tu já disseste, o cérebro é o nosso maior órgão sexual, não é? Exatamente, portanto podemos ir a quem além mar, não é? Quer dizer, podemos fazer, e muitas vezes o que eu peço às pessoas quando começam a terapia é saiam da vossa concha, imaginem, olha que conheceram esta pessoa ali na sala de espera e que experimentem sair do vosso contexto e da vossa caixinha e imaginem outra coisa, fechem os olhos, imaginem, deixem sair, não, eu faço muito a metáfora de que imaginem que eu sou o coelho da Alice e que vocês vão atrás de mim e que vão cair no buraco e não sabem para onde vão cair, mas arriscaram ir atrás do coelho e vão parar, provavelmente, ao País das Maravilhas. E tens muitos casais atrás de ti a cair no buraco? Sim, eu gostava mais de ser a Alice ou mesmo a rainha, mas eu acho que eu vou ter o papel de convencer a Alice a ir atrás de mim. Venham por aqui. Não é pelo lado apressado, porque eu não gosto de conversas apressadas, gosto com tempo, mas de facto eu faço muito esta metáfora, para eles se imaginarem a irem atrás de uma situação que eles não sabem qual é o resultado, não é? Partem do princípio que vai ser positivo para eles, mas não sabem bem o que é que te espera, não é? Mas que arrisquem. E às vezes é bom na cama sermos o chapeleiro louco. É bom sermos várias coisas, ou seja, não temos que criar personagens. Há pessoas, por exemplo, a propósito desse exemplo, que precisam de ter personagens para se sentirem bem na cama com o outro, ou seja, preferem personagens, se calhar porque não conseguem, é tal máscara, precisam criar uma máscara para estar com o outro e não conseguem estar com a sua própria máscara, com a sua própria pele e precisam de criar aqui um número qualquer porque eles não se sentem suficientes no papel deles e às vezes é preciso procurar o chapeleiro que há dentro de nós, não o chapeleiro máscara. Eu costumo dizer com alguma regularidade que a festa que o outro nos dá nem sempre tem um sentido positivo, não é? Eu posso fazer uma festa e para mim ser um ato bom, estar a fazer-te uma festa, não é? Mas tu podes sentir a minha festa como uma coisa negativa e na intimidade isto acontece muitas vezes. E há as festas que dávamos às parceiras ou aos parceiros anteriores que eram uau e depois não. E também há outra coisa que eu tenho refletido, podemos na vida em geral e em particular, que é, podemos ser muito bons de cama com A e sermos muito maus com B, não é? Já te aconteceu também, não é? E estamos ambos no divã. É assim, é normal, os corpos são diferentes uns dos outros, não é? O encaixe, os desejos, a vontade, não é? Tu às vezes fazes uma equação perfeita naquele corpo, não é? E com pouco tu tens uma química que funciona, que sentimos-nos os maiores, não há ninguém melhor que nós. Outras vezes ficamos pronto. O que é que se passa comigo? E não é porque és pior ou porque és mau ou porque não sei o que, às vezes naquela conjugação não houve encaixe. Não houve encaixe e às vezes tem a ver com questões até de personalidade, ou seja, por alguma cheiros razão, do que seja, tudo. Até pode ser porque eu sinto que quero-te muito e que quero tanto dar prazer que me inibo, não é? De conseguir
conseguir fazê-lo porque eu quero tanto que começo a racionalizar, ou seja, começo a criar inibições no meu corpo, não é? Que depois quando estou já não estou totalmente livre nem à vontade. Isto acontece muito, as grandes ansiedades e os miúdos ou graúdos que dizem, mas eu estou apaixonado e depois o meu corpo não reage, como é que é? E depois o outro diz, o corpo dele não reage, como é que é? Não é? Ou então há um desencanto por uma frase, qualquer coisa, não é? E o corpo vai atrás. Estou a falar naqueles momentos em que existe mesmo a percepção de que estou completamente apaixonado, mas o corpo não vai atrás. Uau! Não é? Mas porquê? Porque eu quero tanto aquela que está tão lá em cima. E isso acontece porquê? Tem a ver com a ansiedade, trama isto tudo, não é? Mais para nós, homens. Homens e mulheres, os homens são mais extremados, porque o pênis está entre as pernas e está para a frente. Se fosse nas costas, não tomava Sim, tanto, ninguém via. Não viam, mas não era tão importante. Não fazia mal que tivesse umas vezes para baixo, outras vezes para cima. Nesse aspecto, eu diria que nós temos mais pressão na altura, não? Sim, no ato. Criada pelo homem, não é? A pressão do pênis e da eficácia do pênis foi muito criada não é? Porque as mulheres nem gostavam de sexo, não é? Os homens é que tinham que mostrar constava. a sua arma. Constava. Porque há um trabalho recente, não é? As mulheres gostam de sexo sempre bem feito. Sempre gostaram, sim, não? Bem feito. Antes, se calhar, não sei, com as devidas diferenças, o Napoleão dizia lá, não te laves que eu vou a caminho, portanto devia ser, apesar da figura dele, devia ser um entusiasta do sexo, não é? Porque pelo menos ficaram as referências à sua disponibilidade para ir a correr atrás dos cheiros. Para outra conquista, não é? E os novos tempos tecnológicos, os smartphones, a internet, as redes sociais, estão a criar uma nova forma de lidar com o sexo e as relações? Sim, as relações são mais rápidas através da internet, não é? É tudo um discurso que começa logo a ser mais íntimo, porque às tantas fala-se daquelas coisas de interesses gerais, mas de repente estamos a partilhar coisas com alguma intimidade. Mas não é uma falsa intimidade? É uma falsa intimidade, porque depois as pessoas encontram-se e não sabem depois nada faz sentido. É interessante que em algumas situações as pessoas conseguem se entender e conseguem transpor o discurso que têm ali online para um discurso do cara a cara. Já te aconteceu casos desses aparecerem no consultório? Há muita gente que aparece no consultório e conheceram-se na internet. Sim. São os novos tempos, não é? Conheceram-se e tal, mas há coisas comuns que funcionam bem. Não quer dizer que por lá estarem que não esteja a funcionar, que sejam piores do que os outros que não se conheceram dessa maneira e que também lá estão, portanto não tem a ver com isso, mas tem a ver depois com as necessidades de cada um e com um falso self muitas vezes aparece nessa comunicação de intimidade. A máscara, outra máscara. Sim. Estes novos tempos, o computador, estas redes sociais de que falava, também podem gerar ou potenciar a solidão, a dispersão entre os lados? É curioso que alguns casais estão os dois na mesma cama e estão a comunicar com outras pessoas, não é? Uau! Não é? E às vezes, diz-me se achas o mesmo, com conversas entre aspas, inocentes, mas aqui não há inocentes. Não, há conversas, a inocência, quer dizer, de repente eu ouço aquela frase que não, nós éramos só, tínhamos conversas normais, mas de repente não sei o quê, não é? E ainda há pouco tempo alguém contava uma história de alguém que fez amigo não sei quem, começaram com conversas inocentes e agora ele até tem vontade de ir para a cama com ela e ela também até deseja ir para a cama com ele. Sei quem ele é. Não é? Pronto, e pronto, e no meio disto tudo há um parceiro oficial, não é? Portanto, ou seja, é confuso a forma como às vezes cria maior intimidade com estas pessoas anónimas, não é? Que muitas vezes estamos salvaguardados pela distância, quando elas estão muito longe, deixamos de estar quando elas estão muito perto, não é? E que às vezes mantemos como uma conversa maior intimidade com essas pessoas do que o nosso parceiro ou parceira. São as novas traições. As novas traições, porque têm um ecrã pelo meio, portanto não é bem traição, porque não houve não sei o que físico, mas as pessoas estão apaixonadas e estão ansiosas por ter aqueles minutos de conversa e deitam-se e fazem às escondidas e não sei o que e tal. Pronto, depois é os novos descobertos, antes descobria-se os telefones, não é? Nos tempos anteriores eram os recadinhos dentro da carteira, não é? Sim. Telefones, depois eram os telefones, as mensagens, agora pronto, são os Facebooks, as redes sociais e as conversas que às vezes ficam lá presas e que de repente um descobre o outro. E vai por aí abaixo, não é? Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good, I'm funny.
I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. How long before you're ready to date? What do you mean? I saw in your emails that you'd gone through a breakup. Well, you're kind of nosy. Visto o filme Her, imagino, do Spike Jonze. Vi. E achas que podemos, de certa maneira, estar a caminhar para isso? Esta conta a história de um escritor solitário, o Theodore, representado pelo ator Joaquin Phoenix, que desenvolve uma relação de amor especial com um novo sistema operacional num software com a voz da Scarlett Johansson. Exatamente. Podemos caminhar para isso, apaixonar-nos, desejarmos um sistema operacional, um computador? Sim, agora temos um novo robô, não sei se só viste a notícia na Arábia Saudita, uma mulher, não é? Nova cidadã da Arábia Saudita. Uau! Ainda por cima na Arábia Saudita. Aliás, eu comentei isso mesmo, daqui a nada estão mesmo a deitar-se com ela e é esse o propósito. No Japão fazem estes robôs e estas máquinas é para que as pessoas tenham a sua robô, não sei como é que se diz, a sua robota em casa, não chateia, está ali sempre disponível. É um bocado aquela ideia do que é que se quer de uma mulher, é que esteja disponível na cozinha, que faça é um bocado retroceder. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you are human? Actually, I feel that people like interacting with me, sometimes even more than a regular human. Que futuro é esse? É um futuro um bocadinho gelado, não é? Um bocadinho um pouco interessante. Solitário, não é? Solitário, mas eu acho que a humanidade, a maioria apesar de tudo, gosta de desafios de outro género, não é? Isso é uma rotina, não é? Então, pegando na letra de Zeca Afonso, o que é que faz falta para animar a malta? Olha, saber falar sobre dialogar. Eu continuo a achar que o diálogo da intimidade é o que faz falta para animar em todos os sentidos, seja para teres conversas eróticas, seja para provocar, seja para te fazeres entender, seja para desejar, seja para ir mais além, seja para inventares. Tu tens que dialogar e isso ajuda no sexo. Também podes estar calado e fazer, mas pronto, mas ajuda um bocadinho de conversa. E andamos todos ao longo da vida sempre à procura disto, não é? De intimidade, não é? De boa intimidade. Nós procuramos muito aquele estado de paixão dos filmes, não é? Uau, pois é, e aquela questão do casal que está em crise. Gostava tanto que voltássemos a sentir como no início. Isso é possível? E eu digo, não é possível. O que eu quero é que vocês fiquem muito melhores do que no início. Uau! Porque no início há muita falsa verdade sobre a intimidade, porque eu não conheço o teu corpo, tu não conheces o meu, tu não sabes o que é que eu gosto. Eu não construímos no outro, não é? Não é? Eu abdico de determinado coisas em prol daquilo que eu acho que tu gostas, mesmo não sabendo se tu gostas ou não, mas parte do princípio, dentro de não sei o que, eu faço coisas que afinal não gosto muito, mas acho que se fizer tu vais gostar mais de mim e, portanto, estamos a criar uma falsa ideia de nós próprios e do outro e, portanto, pode ser uau, porque é novidade, estamos a descobrir, mas há muita coisa que a pessoa se põe a jeito de gramar sem gostar e coisas que faz não gostando, não é? E isto depois tem a perna curta, mais à frente não vale a pena a gente gramar coisas que não gosta na intimidade sexual. Mais à frente, há que dizer, é sempre preferível comer um gelado do que gramar. Voltamos ao gelado. Seja, ou o chocolatinho, não vale a pena gramar determinado tipo de situações porque eu o amo, ou porque eu te amo, ou porque gosto muito de ti, ou porque senão tu sentes que eu já não gosto de ti. Passa a ser um frete, não é? Falando de coisas que não gramamos. As multas. Bom, outra coisa, o que infelizmente é um tema recorrente e continua a ser notícia é a violência doméstica, as mulheres espancadas, física e psicologicamente violentadas pelos companheiros. Ainda agora veio a ser conhecida a decisão de um certo juiz do Tribunal da Relação do Porto, o Neto Moura, juízes, que ainda é pior, não é? Que desculpou os agressores, marido e amante de uma certa mulher, um caso grave de violência doméstica por causa de um alegado adultério. Ele citou a Bíblia, inclusive. Isto é mau demais, não é? Nos tempos que correm e de um indivíduo, juiz, isto passou-se num tribunal. Mas a nossa realidade portuguesa diz-nos que continua a haver muita violência doméstica, não é? Os juízes são homens e mulheres como todos
todos com os seus preconceitos. Mas tem outra responsabilidade, mas tem outra responsabilidade e, portanto, um homem destes nunca deveria estar na posição em que está, pelo menos a julgar este tipo de coisas, que julga as multas de trânsito, que julga, sei lá, o quê? Os criminosos que andam para aí a assaltar e assim. Mas com não sei, quase que me faz pensar que existe ali qualquer coisa na vida dele. Ainda há este Portugal, não é? Este Portugal machista, misógino. Levaste, mas mereceste, fizeste, não é como a história da violação, foste violada, mas porque provocaste, não é? É uma ideia completamente. Foste adúltera, mereceste, não é? Mereceste, não é? E portanto, amante e marido juntam-se os dois para impor a sua autoridade e a sua mão pesada. Um horror, não é? Uma coisa vergonhosa. Isto chega de alguma maneira ao consultório? Casos de violência doméstica, física ou psicológica? Chega, e confesso que é um dos temas que mais dificuldade eu tenho, porque confesso que fico sempre com situações em que mulheres foram violentadas na infância. Eu já não posso fazer nada, não posso ir lá aos violadores, àquelas pessoas, muitas vezes da família, que fizeram o que fizeram e que tiveram um impacto para a vida daquelas mulheres, não é? Mas há muitas situações em que no seio da relação existe violência, ou mesmo física ou psicológica, que tem que muitas vezes impacto terrível, psicológico e físico. E são situações que eu confesso, às vezes saio da minha calma de terapeuta e apetece-me quase pôr... Retiras os óculos? Sim, retiro os óculos, apetece-me pôr o meu coisa de super-mulher, tipo o fato de super-mulher, não é? A minha coroa, e ir, tipo, salvá-la naquele momento. Das garras daquele passivo, estupor. Dar-lhe normalmente estes homens são os homens incompetentes, incapazes, que usam a violência porque não conseguem dialogar, não conseguem ter poder de outra maneira, portanto usam a força física. Regra geral, não têm poder nenhum, mas usam-no desta forma para diminuir a personalidade da parceira, da mulher, das competências dela. Elas muitas vezes acreditam nisto. São homens muito pouquinhos, diria. Sim, eu diria, uma das histórias que mais me impressionou, eu perguntava a certa altura, mas porquê que continua com essa pessoa? E ela dizia, porque eu acho que ele me ama. Ui. E eu perguntava-lhe, mas de que forma é que acha que ele, como é que ele mostra, depois de tudo que me contou, esse amor? Porque quando ele vai comprar um frango, ele deixa-me ficar sempre à asa para eu comer. Ela gostava de asas, ele provavelmente não gostaria de asas, mas o momento em que ela achava que aquilo era amor é porque ele lhe dava a ela a parte que ela efetivamente gostava mais. Isto arrepia, não é? É arrepiante. E eu, quer dizer, tendo de controlar, rio, como digo às vezes, mas há alturas em que eu fico com os olhos lavados em lágrimas, não é suposto a terapeuta chorar, mas há muitas vezes que eu emociono-me com estas situações, tipo, o que é que eu posso, apetece-me agarrar as pessoas, tipo, fisicamente, como é que eu posso salvá-las? E tu nessas alturas tens vontade de salvar o casal ou é mais salvá-la? Salvá-la, sim, não, porque há tipos que não têm têm um mindset que é assim, é difícil mudar a não ser que sejam confrontados com uma situação verdadeiramente assim, drástica ou dramática que os faça repensar, mas são pessoas que também elas eventualmente tiveram situações, até posso acreditar, difíceis, mas quer dizer, mas isso não justifica coisa nenhuma, não é? Fala mais de ti, do teu passado, agora as tuas sobrancelhas subiram. Não. Queria perceber se na tua família falava-se abertamente sobre sexualidade ou foste construindo esta sabedoria, se não eras assim, se... Era rapariga tímida. Eras? Super tímida. Cheia de pudores? Pudores não, mas com alguns preconceitos na cabeça. Por exemplo, partilha-me alguns que tinhas. A outra Marta Crawford, vá lá. Não. Estamos no divã. Vamos dizer... Eu vou pôr os óculos. Vamos dizer, vamos comer uma tâmara, queres uma tâmara? Vamos à tâmara, não é? Mas depois há o problema do caroço, mas pronto. Não faz cospes para o lado. Digamos que eu sou de uma família católica, apostólica romana, pai, mãe, avós, todos católicos. A minha avó muito católica mesmo, chegando ao ponto de quase que eu diria que era beata, conheceu o São Francisco, como é que era? São Francisco Xavier, o Padre António, como é que é? Santo Pato Cruz. Muito bem. Pronto, Santo Pato Cruz,
vinha com ela no comboio, o comboio para, porque põe um santo cá fora, e só quando o santo volta a entrar é que o comboio volta a andar, porque era o santo, fez-se milagres. E na vida da minha avó houve vários milagres que tinha a ver com a saúde e que ela rezava e tal. Portanto, tua menina, a Marta, educada para ser pura e casta. Eu sou Marta, não sei se na Bíblia, não sei se sabes, a Marta era irmã de Maria. Uau! Voltámos à Bíblia. Não, tinha este trauma porque eu ia à catequese, porque era obrigada a ir à catequese, não é? Porque fazia parte da tradição, fomos os 4 irmãos, fomos à catequese e na altura, quando havia sempre uma vez por ano, ou 2, não sei, eu acho que aquilo era 3 vezes, estava sempre aparecia a história da Marta e da Maria, que eram irmãs de Lázaro, e que o Jesus vai lá à casa visitá-las e a Marta começa a arrumar a casa toda e vai-se queixar ao Senhor que a Maria está aos pés dele a ouvir a palavra e que ela é que está a fazer tudo. Pronto, esta história sempre me perseguiu. Porquê? Para já porque eu não gostava de fazer limpezas. Eu estava no papel da sopeira, portanto não gostava desse papel. E depois... Invejosa. E depois era aquela coisa de muito católica e não sei o quê. Aqui há uns tempos, quando fui a Londres, vi o quadro da Marta e do assim, pá, o quadro o rei da Marta. O rei da Marta e da Maria, e vi essa figura. Portanto, aquilo era uma representação desta parte da Bíblia. E pronto, estou a fugir, não é? Estás, mas eu vou-te apanhar, lá está. E lá meteste a tâmara na boca. Mas olha, mas demoraste tempo a libertares de ti essa Marta? Era envergonhada. Deixa eu ver o que é que eu posso partilhar. Mas é isto. Não, era envergonhada, era muito assim de paixões platónicas, mas mesmo nas minhas... Tinha sempre assim muitos imaginários de paixão, era assim uma grande paixão, era sempre tudo muito difícil no meu imaginário tipo de adolescente. E depois, quando passava a imaginar isto, portanto, antes da vida sexual, não é? Portanto, antes, quando começava a imaginar o que é que era fazer depois daqueles beijos, aqueles amassos todos e não sei o que, tinha sempre ali um bloqueio que era a parte sexual, o que é que se fazia sexualmente. Eu imagino que não te perguntaram a ti o que tu perguntaste à tua filha. Tiveste prazer? Não, a questão da sexualidade havia muito pudor, não se falava sobre... eu acho que a minha mãe fala mais disso agora, porque, portanto, teve a ver com o percurso dela profissional, mas na altura havia muito aquela coisa de Marta, não ponhas a perna aberta porque as mulheres não sei o quê. Tu és uma senhora. A partir do momento do período, vê lá aquelas questões muito... Já és uma senhora, vê lá o que é que fazes, que era bom que houvesse sexo depois do casamento. Olha o que os outros dizem. A pílula era uma coisa, isso foi uma coisa que me influenciou imenso, porque a minha mãe, nós vivemos nos Estados Unidos, quando a pílula, depois, nos anos 60, quando a pílula foi lançada e na altura, de facto, a pílula tinha muitos efeitos colaterais e eu lembro que a minha mãe sempre disse mal da toma da pílula, eram hormonas, fazia mal e não sei o quê. Eu sempre ouvi este recado e, portanto, quando me iniciei sexualmente e fui tomar a pílula, aquilo parecia que me violentava estar a tomar uma coisa que a minha mãe tinha sempre dito que era uma coisa, ou seja, teoricamente eu sabia que aquilo era uma coisa positiva, não é nos tempos de agora, não é? Mas tinha sempre aquelas mensagens, não é? Mensagens de pudor, mensagens de cuidado, ou seja, de culpa. Demoraste a retirar essas camadas? Fiz o meu processo. Eu era muito irrequieta com esta visão católica, eu não me sentia bem, eu sentia-me obrigada e, portanto, tive que me libertar de várias coisas. Andaste pelo mundo das artes até o ponto... Equacionaste ser atriz, inclusive, não é? Não, eu fui atriz. Foste atriz, na Barraca. Barraca e não só, portanto eu comecei inicialmente, quando eu era pequenina, eu queria ser pianista e tive aulas de piano e adoro piano e o piano é tudo, tenho piano em casa e portanto eu queria ser uma grande pianista, não queria ser uma média, queria ser uma grande pianista, mas por isso tinha que treinar e exercitar montes de escalas e essa parte dava cabo de mim, esse exercício sem ser melodioso. Eu queria no fundo chegar ao piano e poder fazer logo aquilo tudo fantástico, não é? Seres virtuosa. Ser virtuosa. E não era virtuosa, tinha que trabalhar e essa parte do trabalho, depois continuei durante alguns anos, mas percebi que para ser virtuosa tinha que de facto trabalhar só naquilo. Mas eu gostava muito de desenhar e
de pintar, e tinha os meus álbuns de desenhos que fazia à vista e não sei o quê, e as pessoas diziam, reforçavam que eu tinha muito jeito para desenhar e não sei o quê, e acabei por ir para António Rui, onde conheci um grupinho muito interessante de António Rui, não é? Das quais uma tu conheces bem, não é? Que foi a minha entrevistada, a Suzy Peterson, sim. A Suzy, e pronto, e outras pessoas dessa altura, e eu achava que ia ser artista plástica, coisa que não segui. Depois percebi que havia de facto também muito mais pessoas virtuosas do que eu, e tive um primeiro trauma, que era, a minha irmã mais velha tinha ido para lá antes e entregou o meu álbum de trabalhos que eu tinha já há uma data de anos, não é, de miúda, para a professora a avaliar. Ela de facto teve nota máxima e eu fiquei sem os trabalhos. O ano depois eu vou para António Rui andar à procura da professora, os trabalhos tinham ido para o lixo, provavelmente. Ou então decorou a casa com eles, não? Pois não eram assim tão bons quanto isso, mas pronto, eram trabalhos de escola, portanto devem ter ficado arrumados na prateleira das porcarias, não é? E pronto. E eu fiquei com aqueles trabalhos preciosos, aquele gato que eu tinha desenhado, aquela cara de não sei de quem, não sei o que, eu fiquei, primeiro trauma e pronto, e depois acabei por ir, e eu nessa altura já gostava muito da expressão teatral e tinha feito já alguns cursos e já ouvi coisas de teatro, e era sempre super dramática e chorava, baberranha e aquilo. Eras boa atriz? Naquela altura não era atriz sequer, era aprendiz de feiticeiro, não é? Mas sentia-me muito bem, porque quando em determinadas situações eu ficava tinha sempre aquelas coisas muito dramáticas que chorava baberranho e soltava-me, ou seja, no meu lado tímido eu conseguia, através de representações, fosse o que fosse, ou naqueles exercícios supostamente que a gente tinha que fazer não sei o quê, ir para além de mim. Portanto, isso para já era super libertador e muito emocional, não é? E depois sentia que as pessoas ficavam um bocado assustadas até, não é? De repente verem a menina tímida e reservada com aquela coisa toda. Ajudou-te no tal processo? Ajudou-me no tal processo. E aí acabas por decidir seguir a psicologia e depois... Aí foi mais, ou seja, eu depois fui do barraco, depois saí, depois criei, juntamente com outras pessoas, o Teatro da Máscara, portanto, tudo comédia da arte. Com o teu ex-marido, Filipe Crawford? Ex-marido, estive em Itália, pisei o palco com o Dário Fogo, um fantástico... Uau, grande mestre, não é? Mestre no mesmo palco, representações com o... Da Comédia dell'Arte. Da Comédia dell'Arte, Ferruccio Soleri foi meu professor lá, portanto foi experiências muito boas em termos teatrais, depois criámos esse grupo do Teatro de Máscara e portanto foi interessante, mas depois também coincidia com a minha formação académica e há ali um momento da minha vida que faz-me mudar, que nessa altura estava a fazer uma peça infantil no TIL, no Teatro Infantil de Lisboa, e coincidiu com um acidente brutal do meu pai, um acidente de carro, e portanto a minha estreia coincidiu com o momento em que ele foi o velório. Portanto, foi um momento emocionalmente muito forte, não é? Era uma comédia, era uma coisa para crianças, fazia de burro, fazia de ovelha, era as coisas daqueles de La Fontaine, os bonecos dos animais de La Fontaine, e portanto aquela semana entre a notícia e de facto a morte dele, e depois foi uma semana então muito... subiste a palco tendo que viver esse episódio tão dramático, pessoal. Sim, fazer, porque aquela estreia estava programada, portanto fui e pronto, show must go on, não é? Mas foi muito duro, não é? Sair do ambiente de um velório para ir fazer uma estreia, para voltar, e depois no outro dia o meu pai ser enterrado. Coincidiu também com o meu aniversário, portanto foi tudo muito forte e muito, muito, muito forte, não há... Pronto. Decidiste ir para outro caminho. Não foi logo, eu acho que aquilo foi muito forte, eu ter que lidar com ter que ser, pôr a máscara e fazer humor e não sei o quê, e ao mesmo tempo estar a viver uma situação, uma das mais difíceis, tive várias, mas de facto que ela é muito forte, é pai, é o meu pai, é o papai. E decidiste não quero mais isto para mim, ter que passar por esta violência. Foram ganhando proporções diferentes, começou-se a diminuir a minha investida na parte teatral, começou a ter mais interesse a vida académica, os anos finais, que é mais clínico, mais prática, eu sou muito prática, muito mexer com as mãos e portanto, começou a ganhar relevância e pronto, e depois segui esse caminho. Quantos anos de profissão? Desde 96 que faço clínica. Portanto, 21 anos. Sim. São muitos anos. Durante esses anos todos, já alguma vez te sentaste tu
num divã? Precisaste disso? Já, no início. Não sei se já estava, se foi no processo ainda final, depois de acabar o curso, eu penso que terá sido mais ou menos... Sim, correspondeu a fase final, mas tinha a ver também com estas questões da morte do meu pai, que ainda não estavam muito bem resolvidas para mim, porque foi uma morte muito abrupta, não é? E eu fui mãe cedo, tive uma filha aos 23 anos, depois tive um filho aos 27, portanto, havia muitas coisas que eu tinha que, me apaziguar, e acho que é fundamental, portanto, Foi importante para ti essa terapia? Eu acho que toda a gente devia ter um cão, devia ter um psicólogo, devia ter... Achas? Acho que é importante. Eu tenho gatos, mas... Eu acho que é melhor cães. Eu já tive um gato e tive uma má experiência, mas Mas todos nós devíamos ter terapia para arrumar a cabeça. Não sei se é ter terapia ou aconselhamento, ou ter alguém que não é os amigos, não é a família, mas que efetivamente estão lá de uma forma diferente para ouvir as coisas que nós temos a dizer. E com as ferramentas certas, não? Com as ferramentas certas, sem ser, porque o nosso amigo pode ser muito amigo, mas depois conhece muito outras questões que às vezes fazem com que as leituras não sejam as melhores, não é? E pode aconselhar mal, não é? Pode aconselhar mal, e portanto as pessoas estão ali, estão preparadas para ter uma visão, não é? A gente consegue ouvir, eu consigo ouvir as pessoas e ter uma visão muito ampla daquilo que ela me ver the big picture, não é? Pois, Olha, tenho uma curiosidade também. Quem desmonta tanto o puzzle íntimo dos outros e tem tanta experiência a resolver os nós relacionais e sexuais, consegue aplicar isso também na própria vida ou em casa de Ferreiro Espeto de Pau? Acho que tenho conseguido. Claro que há situações em que todos somos todos, não sei, agora lembrei-me, todos relinchamos um bocado no sentido que as coisas Gosto da imagem. Não conseguimos resolver, não é? Portanto, também os sexólogos podem falhar, também podem entrar em encruzilhadas. Sim, também podem ter falta de desejo, podem ter muita pica, podem estar não sei o quê, podem ter inibições de dizer isto ou aquilo. Eu acho que é uma aprendizagem, eu acho que todos nós podemos ser melhores se quisermos sermos melhores, ou seja, não há aqui uma marca que pomos tipo, sei lá, aquelas das rasquinhas do supermercado, como é que se chamam os preços, como é que se chama? Os códigos. Os códigos, não é? E que a partir daí tu não mudas. Isso é fantástico. É um bom conselho. Podemos ser melhores se quisermos. Se tentarmos. Sim, isso é inevitável. A gente só somos melhores se quisermos e se tentarmos, não é? E podemos ter que tentar várias vezes até o conseguirmos. E isso não é um problema, porque quem não tenta, quem não arrisca, não petisca. E é importante ter essa noção que podemos ser melhor e podemos fazer por isso. E é uma atitude na vida, não é? E é interessante isso. Tu és uma mulher bonita, independente, segura, descomplexada, falas abertamente sobre sexo. Sabes que eu sou descomplexada, estás-me a dizer. Passas isso. E tens falado das capas que tiraste, portanto, muitos complexos tiraste. Estava a brincar. Comes tâmaras enquanto dás entrevistas, isso também já diz muito de ti. Estas são bio. São bio, uau, sabes tratar bem de ti. Bom, o que eu quero perguntar é se mulheres como tu não afugentam os homens, ou já não tanto? Eu acho que é capaz das pessoas... Como eu não sei se como é que eu ia dizer, eu tenho uma imagem pública, não é? É uma imagem pública da televisão, de um programa sobre sexo, portanto eu acredito que havia um imaginário fantasioso à volta da minha personagem Marta Crawford na televisão. E isso aproxima ou retrai? Aproxima-nos ou retrai-nos? Se calhar, eu acho que retrai, se calhar as pessoas que se aproximavam queriam ser muito macho menos e não sei o quê, portanto... E tu estás ali com os óculos, faz de conta, virtuais, a ver, bom, vamos lá perceber como é que funciona. Isso pode retrair-nos, não é? Pode retrair, é natural, não é? Se eu tenho uma expectativa, é como na história das relações, eu estou muito apaixonado por aquela pessoa, imagino e quero ser perfeito e não sei o quê, isso vai-me retrair. Se eu imagino que aquela pessoa sabe muito sexy e não sei o quê, eu ponho numa posição de que eu tenho que ser excelente. Nota 10. Pronto, e se não for, ela vai-me rejeitar e, portanto, isso cria um peso, não é? O que vale é que nem todas as pessoas são muito influenciadas porque veem na televisão e há uma relação que permite que as pessoas não fiquem nesse imaginário, não é? De fantasioso e conheçam as pessoas e depois logo tirem logo vejam se é mesmo assim ou não, mas eu vejo muitas vezes os homens retraídos com mulheres que são muito, de facto, muito para a frente, muito querem sexo, falam e dizem, e às vezes elas também não são tanto assim, mas verbalizam dessa forma e faz e acontece e não sei o quê, e muitas delas vêm vincar outra vez determinado tipo de coisas antigas, tipo o pênis, tens de ter o pênis ereto e não sei o quê, e se não tem ereto
internet, então também não é porque não gosta, é porque não faz. Ou seja, no fundo, por um lado são matadoras, mas por outro lado ainda se agarram a determinadas formas de expressão sexual que também... estereótipos, não é? Estereótipos, e portanto aquilo é um mix, não é? Mas podem assustar, não é? Se eu for para uma relação achar que eu tenho poder, não é? Mais poder do que a outra pessoa, eu se calhar, mesmo que não faça muito, sinto-me nessa posição e portanto, apesar de tudo, estou mais descontraído. Se eu vou numa posição em que me sinto com menos poder, o poder aqui é no sentido global, não é? Poder porque acho que a outra tem mais experiência, poder porque acho que a outra sabe o que quer, poder porque... whatever, não é? E aí, eventualmente, eu fisicamente vou reagir de uma forma diferente. Tem a ver com as ansiedades, mais uma vez, e portanto vão fazer com que eu, se calhar, não esteja tão livre, tão liberto, e portanto o meu corpo depois não se comporta tão bem como eu desejaria, mesmo a minha cabeça, não é? E depois às vezes a coisa corre mal e eu começo a pensar que correu mal agora, se calhar vai correr para a próxima, depois estou com outra pessoa, corre mal outra vez. Isto é episódios recorrentes, não é? Um homem que tem uma parceira durante muito tempo, que já está perfeitamente à vontade, não tem problema nenhum. Acabou aquela relação, começa a outra e de repente o corpo não funcionou e ai meu Deus, e não sei o quê. Isto nunca me aconteceu. Então, mas tu és o único. Não, é a frase que costumamos dizer. Sim, é a primeira vez. Eu costumo dizer, brinquem com isso, digam, olha, hoje o António, espero que o António, o meu conselho para os homens todos que iniciam uma relação é, digam sempre, vamos ver se hoje o Little António, ou o Little Pedro, ou o Little John, ou o Little John se comporta hoje, porque às vezes ele é tímido. Já estamos a criar, não é? Aqui um cariz de humor, de uma possibilidade, não é? Portanto, se não acontecer, se eu não tiver ereção, só eu já falei disso de uma forma descontraída. Se não tiver ereção, fazemos outras coisas. Há tanta coisa em quem tem mãos e língua, não é? E há a Little Mary, não é? A Little Mary. Eu acho que a Little Mary só para ser grande, não é? Tem que perceber que só está disponível quando verdadeiramente quer, não é? Porque as mulheres têm sempre aquele papel de receptáculo, não é? Então é quase que pudessem sempre receber o pénis, pudesse haver sempre uma penetração, e muitas vezes elas não estão e não são capazes de dizer não, é só isto. Aquela coisa de fingir o orgasmo, fingir que estão a ter prazer. Pois, ainda acontece. Ainda acontece, muitas vezes para proteger o outro, que é a coisa mais extraordinária. Eu finjo que tenho um orgasmo para proteger a incompetência do outro. E vive-se a mentira. Vive-se na mentira, e portanto não se vai ter prazer, e não vale a pena a penetração. Se a mulher, a vagina só fica na sua expansão máxima, muito com a excitação quase na iminência do orgasmo. Se a penetração for logo no início, obviamente o corpo da mulher não está preparado. É preciso muita Nos casos homossexuais isto aplica-se também, tem que haver desejo, tem que se falar, não é? É igual, eu acho que não há muita diferença entre casais hetero e casais homossexuais. A minha experiência é que não há, os processos mentais acabam por ser iguais. Quando a gente evita de 10 procedimentos à frente da pessoa, dá menos beijinhos, tenta criar menos situações de envolvimento que possam suscitar a vontade do outro de querer passar à ação, e portanto quer seja um sexo ou outro, quando queremos evitamos todos mais ou menos da mesma maneira, não é? Arranjamos os mesmos tipos de desculpas, não é? Agora, obviamente, entre dois homens há ali mais testosterona, como eu disse, são mais visuais, são mais diretos ao assunto, portanto entre dois homens se calhar a coisa funciona mais rapidamente do que quando funciona bem, funciona muito mais rapidamente. Diz também que entre duas mulheres também há aquela sensibilidade feminina. Sim, em termos de estimulação, se calhar a gente estimula mais nos tais sítios que muitas vezes não diz aos parceiros homens que é para estimular daquela forma, e portanto é mais fácil a comunicação porque supostamente tu também me entendes e eu entendo a ti. Hi, I'm Martha Crawford. I've been a sexologist and family therapist for the past 20 years. I've written books and present TV shows addressing sexuality. And I like to think I've helped break taboos and prejudice in Portugal. I have the dream of extending these achievements to everyone in all four corners of the globe, bringing down barriers and letting everyone know it's okay to celebrate sexuality. That's why I've created a new global challenge. The Pedagogical and Interactive Museum of Sexuality. Fala-me do teu projeto, o Museu do Sexo. É mesmo para avançar? Sim, o Museu do Sexo é o meu projeto de coração, não é? Um museu pedagógico do sexo. Essa palavra pedagógica é extremamente importante. Já tive várias vertentes, há pouco referias a vertente online, já não vai ser nessa vertente online, por isso é que eu estava a fazer aquela sinalética toda. Mas já teve essa... Já teve, sim, o objetivo, quando fiz o crowdfunding era sempre o objetivo, vai ser um museu pop-up, ou seja, em vez de ter todo o peso de uma instituição fixa num espaço, é um espaço, eu
crio as exposições, aquilo que quero em termos de museológico, e depois está um tempo X e depois desaparece. Num sítio, noutro sítio, anda pelo país. Anda pelo país. E é para arrancar quando? Está claramente dependente de financiamentos, ou seja, criar um museu não é o mesmo que criar um site, não é? Um site, o teu site, não é? É uma coisa que depende de financiamentos. Queres fazer uma exposição como eu quero, no fundo, que tem sempre uma abrangência, que tem um lado clínico, tem um lado artístico. Inicialmente houve várias conversações com a coleção Berard, depois com artistas da Austrália. Designers, não é? Designers, portanto, pessoas que eu queria fazer um projeto completamente distinto daquilo que é um museu tradicional, não sei, de uma chafarica qualquer pelo mundo, que para mim é uma sex shop cheia de pó e cheia sem curadoria, sem nada. Portanto, era uma coisa artística, um projeto artístico. E nesse sentido, era artístico por um lado, mas sempre com a minha vertente, porque eu acho que posso dizer de mim que sou tendencialmente, tenho este lado pedagogo do lado da sexualidade. Acho que consigo entrar nas pessoas e consigo empatizar com as questões das pessoas e passar-lhes informações de uma forma que elas aceitam, que não é impositiva, que é descontraída, não é? E queres aproximar as pessoas das questões da sexualidade até pela via artística, não é? Via artística, e quero que as pessoas aprendam desde sempre, em qualquer fase da sua vida. Portanto, o museu era concebido para crianças, jovens e adultos, não é só para adultos, ou seja, com adequação de exposição em cada uma destas etapas de vida, e até fazerem do museu uma coisa muito mais interativa do que ir a um museu e de passado não sei quantos anos voltar lá. Portanto, uma coisa que tinha várias vertentes, que puxava, não é? Mais interativa, mais comunicativa, mais uma versão um bocadinho mais que podia ter várias coisas, vertente restaurante, vertente hotel, vertente espetáculo, música, portanto tudo que tivesse a ver com esta música. Vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas da tua vida ou aquelas que te acompanham? Eu acho que, quer dizer, não tenho aquelas tipo de música da minha vida, não sou da minha vida já, eu acho que sou como os gatos, já tive várias vidas. E, ou o que é que andas a ouvir? Uma das coisas que eu ouço muito, porque eu quero ser como a Maria João Pires, quero tocar os noturnos como ela toca os noturnos de Chopin, e adoro ouvir. Eu ouço. Em que alturas? Estou sempre a ouvir, é assim, às vezes os meus filhos dizem assim, tu pões o CD, pá, é impossível, porque tu aquilo repete, mas é como se eu estivesse a decorar, para quando chegasse ao piano, chegar lá, pôs as mãos no teclado e aquilo saísse, tipo que me tivesse descido o santo, não é? Que é desceu-me o santo e agora aquilo vai sair assim, e então tu ouço imenso em qualquer lado, em qualquer momento, não tem a ver com estados de humor, porque dá-me sempre uma boa disposição os noturnos. E outras músicas? Outras músicas, assim, mais... gosto muito da Cat Power. Porque tu também gostas de dançar, não é? Gosto de dançar. Qual é o tema, Cat Power? The Greatest. Once I wanted to be the greatest. No matter what I fall could stop me. And then came the rush of the flood. Stars of night turned deep to dust. Melt me down. There's a big black cloud now.
imenso desse. E é uma das coisas que me faz dançar. Ponho a música e tá a dança. Em casa? Em casa, à frente do cão. O cão ladra. Não ladra, ele fica assim, a minha dona é o máximo. É a minha mãe mandona, porque eu sou tipo mãe-cão. Mãe-dona. Mãe-dona, sou dona. Há a Madonna e há a Mãe-dona, ambas em Lisboa. Ambas em Lisboa, não. Eu sou uma mãe de cão muito... Há a mãe de santo e há a mãe de cão. Eu sou mãe de cão, os meus filhos dizem-me: oh mãe, estás a gostar mais do cão do que nós. Como é que se chama o cão? Jack. O lindo Jack, 13 anos, mas tem estado doente e, portanto, naquele dia que falámos, estava com diarreia, tinha sido um episódio muito... Pois é, falámos ao telefone, falaste deste episódio. Mais algum tema que volta aos teus dias? De volta, assim um antigo, que eu gostava, e por acaso ouvi ontem na rádio, o Anjinho da Guarda, mas cantado, que era um tema do Variações, mas cantado pelos três tristes tigres. Com Ana Deus. Tem uma versão lindíssima, muito, muito mais pausada do que o Variações tinha, e era uma coisa que eu cantava aos meus filhos. Eu dizia: mãe, já chega, quero para os adormecer. Eu cantava aquela, eu fazia muito musiquinha, estava sempre a cantar até que eles diziam: mãe, já chega, queremos dormir. E eu achava que aquilo era ótimo, e eles: mãe, já chega. Eu tenho um anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu não o vejo, eu não o ouço, mas sinto sempre a sua companhia. Eu tenho um guarda que é um anjo, que me protege de noite e de dia. Não usa arma, não usa força, usa uma luz com que ilumina a minha vida. Ele não usa arma, ele não usa força, usa uma luz com que ilumina a minha vida. E dá para perguntar-te um tema musical que achas que pode ajudar à chama de um certo momento? Olha, a Estrela da Tarde, conheces, do Ari dos Santos, é cantada pelo Carlos do Carmo e pelo Fernando Tordo. Até acho que talvez goste da versão do Fernando Tordo, que já ouvi ao vivo. Aquela versão aí, aquilo o poema é magnífico. Vai ver a Estrela da Tarde, é lindíssimo. Isto tem a ver com esta emoção da intimidade, não é? Estrela da Tarde, portanto é uma coisa que dá. Diz-me as palavras que te tocam nessa música. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando-lhe o beijo. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para ver outra noite, para ver outro dia. Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Isto tem muito a ver com o afeto, com a paixão, não é? Tu sofres, tens aquela coisa, apaixonas, mas ao mesmo tempo queres tentar e depois não podes e sofres com aquela paixão toda e escreves e és uma poeta. Isto é de alguém que está profundamente apaixonado. E estar apaixonado é sofrer, não é? É sofrer, portanto este é muito bonito. Eu gosto imenso deste poema do Ari dos Santos, porque tem essa faceta de uma paixão que sente, mas a dor da ausência, da espera, porque não chega e aquela coisa toda que se junta, e é uma coisa super... Que bela escolha, Marta. Vão ouvir. Eu já estou a ouvir na minha cabeça. A vida tem sido boa para ti?
Eu acho que sim, apesar de ter tido episódios dramáticos e tive alguns, acho que mantenho sorridente e acreditar que isso e acho que podemos sempre tirar o bom do mal. Ou seja, por mais mal que sejam as situações, e há pessoas que têm uma vida muito dramática em termos de situações que ocorrem, eu também tive os meus episódios dramáticos, mas tive que ver o melhor dentro daquela coisa tão dramática, e eu acho que isso nos ajuda a dar um pulo para a frente e ver o amanhã de uma forma diferente. E amanhã é sempre melhor, depois atrás da porta é sempre melhor. Eu faço muito esta coisa, também há uma música do Caetano que diz amanhã, o amanhã, que é sempre amanhã, vai ser, pode ser melhor, desde que tu queiras, desde que tu faças por isso, porque se não fizeres por isso as coisas, não, só o homem das telepisas é que vai a casa, o resto da vida temos que nós ir atrás dela e temos que fazer por isso, caso contrário não acontece nada e vivemos naquela coisa do Calimero e tudo mal, e quanto mais mal pior é, não é? Portanto, e andas atrás desse bom amanhã? Eu ando, acho que sim, acho que mesmo quando me sinto um bocado mais em baixo, eu não quero estar nesse ponto, mais em baixo porque é difícil aquele projeto que eu queria muito que acontecesse, porque quero fazer aquilo e afinal é tudo uma data de burocracias, é uma chatice, eu não tenho paciência para isso e portanto leva muito mais tempo. E pronto, são ou por outras situações, ou porque chove profundamente e estás naqueles dias de... E às vezes chove cá dentro. Às vezes chove, não é? E eu tenho momentos assim melancólicos, não é muito frequente, mas tenho esses momentos. Mas acredito sempre que o dia da amanhã vai ser melhor e temos que fazer por isso. Mas há que ter essa noção que amanhã vai ser melhor e às vezes quando a pessoa está chateada, eu sei perfeitamente que depois de dormir vou ficar ótima, portanto é bom, mas não seja, adormece que vais acordar, né? Dorme sobre a questão, não é? É uma boa frase, dorme sobre a questão que amanhã vai ser melhor. Eu faço isso. Como é que te imaginas daqui a 20 anos? Que velha imaginas que serás? Ou senhora idosa? Senhora idosa, senhora dona idosa. Não me imagino muito velha, ou seja, tenho dificuldade em imaginar-me velha, porque sempre achei que era mais nova, sempre tive em contexto que eu era a mais nova. Acho que serás tipo uma Betty Faria, sempre impecável aos 70. Não sei, espero que sim. Pronto, temos que pintar mais o cabelo, temos que fazer mais. Mas pronto, as rugas estão cá, não é? Ainda por cima, para quem se ri, quem é miúpe tem mais rugas do que gostaria de ter, não é? Pode ser. Mas como é que te imaginas? Eu não sei como é que me imagino, mas gostava de ter energia para fazer uma série de coisas, para continuar nesta minha missão, que é muito de continuar a acreditar nesta missão, de ajudar as pessoas individualmente, os casais, da parte da sexualidade, das relações em si, mesmo que não seja... Imagino-me a conseguir continuar a ter esse espírito Gostava daqui a 20 anos continuar a ter a mesma... Essa feiticeira dos outros. Não sei se sou feiticeira, gostava de ter essa energia, não é? E o lado sensual, erótico, gostavas que estivesse de alguma maneira essa energia transformada, claro, em ti, de alguma maneira? Continuar sexy aos 70, espero que sim, quer dizer, eu não faço por ser sexy ou não faço muito género, não é? Mas pode-se envelhecer assim, a manter alguma energia dessas ou não? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas são bonitas eu não tenho aquela ideia e cada vez menos, mais não seja porque já tenho 48, não é? Acho que não é aquela coisa de quanto mais, eu gosto mais de mim à medida que vou tendo mais idade, por estranho que pareça, claro que me chateia a porcaria das rugas, mas pronto, o que é que eu hei de fazer, enfim, ou aquelas cicatrizes que vão ficando e tal, e não sei o quê, mas eu gosto, francamente e genuinamente, gosto muito mais de mim agora e sei que vou gostar de mim cada vez mais amanhã, não é? Uau! A não ser que a energia me tire isso, porque estou com a anemia, às vezes isso prejudica a energia, mas pronto, mas de qualquer maneira eu tenho esta ideia e portanto espero que até aos 70, 80, 90 gostava de ser uma velhinha cool, não é? Mas sempre com esses olhos bonitos, e esse sorriso bonito. Pronto, esperemos que sim, pelo menos. Que só se vejam os olhinhos e o sorriso, o resto tudo. Desta vez, é pena não terem visto os bastidores desta conversa. Estávamos ambos descalços, sentados no sofá, com uma das melhores vistas de Lisboa, e enquanto falávamos, comíamos tâmaras e bebíamos chá príncipe, já que o assunto era sobre o lado doce e principesco da vida.
Depois de desligar o gravador, Marta contou-me ainda que está prestes a lançar o seu site e um canal no YouTube, onde fará uma rúbrica em vídeo de poucos minutos para responder a breves questões sexuais que tanta gente lhe pergunta e que através deste canal serão passadas de forma pedagógica e simples. Uma alternativa à televisão, sem os tais constrangimentos de um canal generalista. Certamente, à vontade, boa disposição e humor não vão faltar. Para o ano está também prevista a estreia na RTP de um novo programa da sua autoria sobre comida afrodisíaca e episódios picantes da nossa história e dos nossos reis e rainhas. Fiquei curioso com o resultado. E pronto, foi esta a conversa picante desta semana. Uma coisa ficou clara, os casais têm que conversar mais. E há que procurar ajuda especializada se não conseguirem sozinhos, porque a vida tem muito mais sabor com chama e desejo. Como escreveu o poeta e romancista Charles Bukowski, sexo é pontapear a morte no cu enquanto cantamos. Por isso pontapeemos e cantemos enquanto pudermos. Quanto a nós, já sabem, temos encontro marcado na próxima sexta com mais um convidado com novas histórias para nos contar. Até lá, subscrevam o programa, deixem comentários, sugestões, classificações, corações e estrelas no iTunes e SoundCloud. Continuo a agradecer o vosso feedback e as vossas mensagens. Obrigado. Desta vez destaco em particular o testemunho de uma ouvinte, a Caricas, que nos escreveu de Atenas, na Grécia, onde nos escuta e onde está a trabalhar e a viver há umas semanas. Uma decisão que tomou para mudar de ares, dar-se à vida e a novas experiências. Partilho um pequeno excerto do texto que nos enviou sobre algumas surpresas e alegrias que tem tido nos últimos dias. Talvez por não ter vindo com expectativas, todas as pessoas que já cá tinham estado me diziam que Atenas era extremamente feia, os gregos mal criados, que tinha de ter cuidado porque me iriam querer enganar, sei lá que mais. Talvez por isso tenha sido surpreendida com muitos gestos simpáticos que me deixaram de sorriso nos lábios. Como aquele senhor já velhinho, sentado no autocarro com a sua bengala, cheio de sacos, que me puxou por um braço quando entrei e fiquei de costas para ele. Assustei-me, virei-me e ele começa a falar muito rápido. Eu tentei explicar que não falo grego e ele, delicadamente, agarrou-me no braço mais uma vez, tentou que eu me virasse para a frente de novo e fechou o bolso da minha mochila, que estava aberto. Ou a senhora da cantina aqui do escritório, que sem falar uma palavra de inglês, me explicou que se eu pusesse a salada no prato e não numa taça à parte, ia pagar menos. Coisas assim que parecem insignificantes, mas que são muito. A beleza das pequenas coisas. Portanto, a mote deste relato da Caricas, desafio-os a partilharem, a partir de agora, não só o feedback do programa, como pequenos episódios das vossas vidas, de momentos que vos emocionaram, que vos marcaram ou que estão a viver. Vamos a isso? Enviem as vossas histórias em A4 para bmendonca@empresa.pt. Mas enviem mesmo. Procuraremos aqui partilhar alguns desses vossos textos na nova rúbrica Toda a Gente Tem Uma História, porque este podcast também é vosso. E novamente, se gostaram deste episódio, partilhem-no com os vossos amigos e conhecidos nas redes sociais ou fora delas, para que eles também o possam ouvir. A malta agradece. Até para a semana e boas conversas.